Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar sobre algo que tem a ver com sabedoria. Como alcançá-la? Sabemos que há um princípio que é chave para alcançarmos a sabedoria. Mesmo que não possamos afirmar que todos ou a maioria busquem a sabedoria, todos reconhecemos o valor de uma pessoa sábia. Sabemos da importância da sabedoria, mas o caminho para ela pode te surpreender. Muitos até desprezam a chave para alcançar a sabedoria. Assista o vídeo até o fim e saiba que a Bíblia, a própria revelação de Deus, o que ela diz sobre como alcançar a sabedoria. Bom, a gente hoje vai começar direto nos versículos. Então, vejamos o que a Bíblia fala na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. É um pouco longa essa aqui, vai do versículo 1 ao 16. E aí Paulo está dizendo assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Então quer dizer o quê? Paulo foi humilde, ainda que grande conhecedor e excelente expositor da palavra e eloquente. Porque a própria Bíblia fala que Festo falou assim: as muitas letras te fazem delirar. Está lá em Atos 26, 24. No verso 2, ele continua dizendo: Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, nenhum conhecimento se iguala a conhecer Jesus Cristo e ele crucificado através da cruz. Então, muitos acham que isso é mera religião, que cristianismo, né? Quer dizer, nem vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas continuando. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Então, Paulo admitiu suas limitações. Então, como é importante a gente ser humilde, porque a humildade é saber o seu tamanho, as suas limitações. Então, ele está falando, olha, eu estive em fraqueza, temor e grande tremor. E aí no verso 4 ele continua: E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Então aqui nós vemos a primeira vez usada a sabedoria humana. Então há uma sabedoria humana e uma sabedoria que vem do alto. Então ele está falando, né, que a pregação dele não foi cheia, né, de palavras persuasivas e de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e de poder. Então, foco no poder de Deus. Ele, quem Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Paulo continua: porque a vossa fé, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o poder de Deus sim é para nós e é para hoje. E é diferente da sabedoria dos homens. Então há, pelo segundo verso, falando uma sabedoria humana e uma sabedoria de Deus. Na verdade, a sabedoria verdadeira é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria de Deus. Mas os homens acham, né, que são sábios. Então Paulo continua falando, lá no verso 6 diz assim: Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então ele está falando a importância da sabedoria, mas não aquela que conduz à competição e ao controle. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a sua glória. Então, o mistério da sabedoria de Deus a ser desvendado através da nossa comunhão com Ele. Então, há um mistério, há um desvendar da sabedoria que vem do alto, da sabedoria de Deus, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a tivessem conhecido, não crucificariam o Senhor da glória. Então, eles tiveram inveja de Jesus, por isso o crucificaram.
Aí no 9 continua, mas como está escrito, as coisas que olho não viu, nem ouvido ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então aqui já fala do tamanho do mistério, né? O seu olho não viu, o seu ouvido não viu, seu coração não sentiu, mas Deus tem preparado estas coisas para você. Então viver com Deus conduz ao inimaginável. E Ele já preparou coisas para nós. Continuando o verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então nós temos o Espírito Santo e podemos receber suas revelações, mesmo as mais profundas. Então é algo extraordinário. Você pensa que, como eu estava falando um pouco antes, muitos acham, né, que ser crente, ser cristão é ser tolo, é ser bobo, é ser ignorante. É pelo contrário, é uma sabedoria que está diante de nós, que ela penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então lá no verso 11 diz assim, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então esse verso nos fala do espírito humano, que é o sopro de Deus em cada criatura. Todos temos esse espírito, o sopro de vida, e através do novo nascimento, que é o quê? Que é aceitar Jesus, aí nós teremos o nosso espírito recriado e passamos a ser morada do Espírito Santo, nos permitindo ter comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então isso é também um mistério, muitas pessoas não entendem. Como assim? Você crê com o seu coração, confessa com a boca e virou outra pessoa? É isso mesmo, gente. Parece loucura, mas é assim mesmo. Então, continuando no verso 2 de 1 Coríntios, capítulo 2, diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então, esse Espírito, o Espírito Santo é presente, é graça de Deus. E aí, nós temos o novo nascimento e, além do mais, ainda existe o batismo no Espírito Santo, é um sobrenatural. E recebemos gratuitamente, é presente, não é condição de merecimento. Se cremos em Jesus, em seu nome, temos condição de receber o batismo no Espírito Santo. Continuando no verso 13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então o Espírito Santo nos ensina e devemos nos expor a este ensino, sem reservas ou medo. Aí Paulo continua no verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, como eu falei. A pessoa fala assim, tá maluco, tá louco. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, o discernimento das coisas de Deus se dá espiritualmente e não através de nosso intelecto. Sem o Espírito Santo de Deus, não há como compreender as coisas do Espírito Santo de Deus. E no verso 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, as revelações espirituais que nos permitem discernir o mundo espiritual também nos tornam uma incógnita. Às vezes, é necessário em nossa luta contra as trevas, nós nos tornamos não discerníveis. E por último, verso 16 diz assim, porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Isso é algo extraordinário. É uma grande chave da vida cristã em comunhão com o Espírito Santo. Ter a mente de Cristo nos permite desvencilhar das armadilhas do conhecimento humano. Então, é sobrenatural, não tem como a gente explicar, mas é real, acontece. Então a gente vê hoje, depois de 2000 anos que Jesus, mais de 2000 anos que Jesus veio, nós temos aí uma gama enorme de pessoas que creem em Jesus, pessoas que nunca se viram, pessoas no interior da China, no interior do Irã, no interior da Coreia do Norte, têm ido para Jesus. Então são coisas extraordinárias. Então nós vemos
que a Bíblia falou até aqui que tem uma sabedoria que vem do alto. É a sabedoria de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. E agora eu vou te perguntar, né? A gente está falando da sabedoria. Paulo falou mais de uma vez a sabedoria humana e a sabedoria que vem do alto. E aí eu vou te perguntar, por que você deseja sabedoria? Se é que deseja, né? Então, muitos hoje nem ligam, né, para ser salvo, vai do jeito que tá, né? Mas nós vamos crer que grande parte procura a sabedoria. Então, mesmo que eu não saiba, né, de fato, se o ser humano atual tem desejado e procurado a sabedoria, eu posso perguntar, por que o ser humano em geral deseja sabedoria? Os homens e mulheres desejam sabedoria por diversas razões, que podem variar de pessoa para pessoa. Algumas das razões mais comuns, eu vou elencar 5 aqui, que é compreensão. A sabedoria permite que as pessoas entendam melhor o mundo ao seu redor. Com essa compreensão, elas podem tomar decisões mais informadas e realizar ações mais eficazes. O segundo motivo de procura de sabedoria também é o autoaperfeiçoamento. A busca pela sabedoria pode ajudar as pessoas a melhorar a si mesmas. Elas podem aprender novas habilidades, aprimorar seu pensamento crítico e se tornar mais conscientes de suas próprias emoções e comportamentos. Outro motivo da busca da sabedoria é a realização pessoal. Para muitas pessoas, a sabedoria é um objetivo em si mesmo. Elas desejam expandir seus conhecimentos e desenvolver sua compreensão do mundo simplesmente porque é uma fonte de satisfação e realização pessoal. Outro motivo, que é o quarto, é o sucesso profissional. A sabedoria é frequentemente vista como um ingrediente-chave para o sucesso profissional. Pessoas que possuem um conhecimento amplo e profundo em sua área de atuação têm mais chances de serem bem-sucedidas em suas carreiras. O quinto motivo é bem-estar emocional. A sabedoria também pode ajudar as pessoas a lidar melhor com suas emoções, a enfrentar situações desafiadoras, ao entender o mundo ao seu redor e a si mesmas de maneira mais profunda. Elas podem desenvolver uma maior resiliência emocional e ter uma vida mais equilibrada e saudável. Bom, então eu falei aí os 5 motivos e vamos só recapitular para colocar em sequência. A compreensão, porque você vai poder tomar decisões mais informadas e realizar ações mais eficazes. O autoaperfeiçoamento, para você melhorar a si próprio. A realização pessoal, porque é uma fonte de satisfação e realização pessoal. O sucesso profissional, porque tem mais chance de ser bem-sucedida em sua carreira. Bem-estar emocional, porque querem ter uma vida mais equilibrada e saudável. Então, esses 5 motivos pelos quais várias pessoas buscam a sabedoria tem a ver com o quê? Consigo mesmo. O foco, o alvo é você mesmo. Esta é a sabedoria humana e mesmo ela traz resultados, né? Mas todos os 5 motivos pelos quais as pessoas procuram sabedoria são motivos assim que tem a ver com sua realização pessoal, com o seu eu. O foco é cada um. Mas o que Paulo estava falando lá é que há, porém, a verdadeira sabedoria. E o princípio dessa sabedoria é o que eu acho que vai te surpreender. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quanto mais quiser sabedoria, mais deve se aprofundar em conhecer a Bíblia e a Jesus Cristo, que se revela através da Bíblia. E aí eu vou te perguntar, qual a sua disposição em usar esse desejo por sabedoria para desejar Jesus, buscar Jesus para que todos os povos o adorem, não só para seu próprio benefício. Então, a Bíblia, ela ensina muitos princípios sobre sabedoria. Tipo assim, eu falei aqui, ela fala várias coisas, né? Não é que é muitos princípios, ela aborda vários detalhes da sabedoria, mas o princípio mesmo, aquilo que é a fonte da sabedoria é o temor do Senhor. E o livro de Provérbios, em particular, é repleto de ensinamentos sobre a sabedoria e como adquiri-la. E muitos desses ensinamentos
o foco dele, na verdade, o princípio é temer ao Senhor como base da sabedoria. Nós vamos ler 2 versos de Provérbios, que no verso 7 do capítulo 1, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, para deixar claro aqui, o temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas sim ter um profundo respeito, ter reverência, ter amor por Ele, reconhecendo sua grandeza e santidade. Quando uma pessoa tem esse tipo de relacionamento com Deus, ela está aberta para receber a sabedoria divina e pode crescer em conhecimento e discernimento. Então, como que você vai ter comunhão? Como é que você vai se relacionar? É através da oração, do estudar e aplicar a palavra de Deus, é ser humilde, disposto a aprender. Então, a sabedoria que vem do alto, a sua base é o temor do Senhor. E o temor do Senhor se aprende conhecendo o Senhor, se relacionando com Ele. Então, olha para você ver, parece um paradoxo. O mundo sai aí atrás de, não, vou fazer o curso mais, o último curso, não, eu vou buscar mentores, coach, eu vou lá para o Himalaia, eu vou atrás dos monges, aí eu vou aprender. Mas o que a Bíblia diz não é bem isso. É claro que é bom e é importante a gente, tomar conselho com pessoas e tudo, mas a sabedoria que vem do alto, o conselho é de Deus, do próprio Deus. Então, é algo assim, é uma chave, é algo surpreendente. Então, às vezes as pessoas acham que é a religião, e eu estou falando essa palavra para simplificar, mas a busca de Deus, e no caso de Jesus Cristo, que afastaria a pessoa da cognição, da inteligência, do intelecto, mas não é assim. A verdadeira busca, ela te aproxima da sabedoria, ela, aliás, te conduz à sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que é revelada pelo Espírito Santo. Então, nós vamos ver alguns versículos aqui. Em Jó 28 diz assim: e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então, muitos acham que estão no top, mas ao praticar maldade, ao fazer loucuras, o Provérbios 10:27 fala o que acontece. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Quem não segue a sabedoria que vem do alto, quem não busca a inteligência, quem não desvia do mal, o que acontece? Os perversos morrem cedo, os anos são abreviados. Mas aqueles que buscam o Senhor aumenta os anos. Então, desculpa, o Salmo 111:10 também fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então, você tem o temor, como a gente falou, é respeito, é amor, é honra, é buscar conhecer, é se relacionar com Ele. Esse é o princípio da sabedoria. E de novo aqui, eu vou repetir o Provérbio 1:7 que eu li lá antes, que é o temor do Senhor, o princípio do conhecimento. E o conhecimento aplicado conduz à sabedoria. Conhecer informação não leva muito a lugar nenhum, Nós estamos lotados de informação, mas a sabedoria, vamos dizer, não está encontrando tantos adeptos quanto aqueles que têm informação. Então, diz que os loucos desprezam a sabedoria e a instrução, mas quanto a nós que servimos ao Senhor, nós vamos buscar essa sabedoria que vem do alto. Então, e tem um verso aqui que é extraordinário, é assim: não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Provérbios 21:30.
Isso aí você pode gravar, pode guardar, pode decorar, porque isso é um princípio que eu, né, já com os meus 65 anos, eu já vi muito acontecer. As pessoas que buscam a sabedoria e a inteligência contra o Senhor, elas não chegam, porque não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Então, o que eu quero falar aqui, que tem a sabedoria humana, a gente busca, muitos buscam, nem todos, mas vamos crer que é um princípio desejável, pelos aqueles 5 motivos que eu citei antes. E esses motivos, eles todos são voltados para si próprio, né, para buscar a sua própria realização. Mas o temor do Senhor, da verdadeira, ele alcança a verdadeira sabedoria. Então, se você buscar o Senhor Jesus em oração, em estudo, em comunhão, em tentar seguir o que ele fez, vai te conduzir para a sabedoria mais do que você pensa. E então, vou voltar um pouquinho ao que Paulo falou. Ele citou exemplos práticos de como ele se conduziu diante dos coríntios. E eu acredito que é dessa maneira também que devemos nos portar. Nossa busca por Jesus deve anteceder nossa busca por sabedoria. Porque buscando a Jesus, certamente nós chegaremos à sabedoria. Porque Paulo disse, né, já vamos para a conclusão, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. No verso 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, como eu falei que ia dizer, né? Como a gente alcançar sabedoria? É temendo o Senhor, é buscando o Senhor, é se relacionando com Ele, é tendo intimidade com Ele. Porque essa sabedoria que vem do alto, ela é espiritual e ela vai se revelar a você a partir do seu novo nascimento, a partir de você buscar o Senhor e sabendo que o Espírito Santo veio fazer morada no seu coração. Então, o Senhor revela pelo seu Espírito, né, e penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então eu queria que, já concluindo aqui, que repetir comigo: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu buscarei a Jesus, o amarei com todas as minhas forças e entendimento e alcançarei a verdadeira sabedoria que vem do alto. Então, ela está à nossa mão, mais fácil do que você imagina, porque ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo de Deus e ela com certeza vai nos ajudar aqui na vida e nos vai dar o discernimento que nós precisamos. Então eu desejo a todos que tenham uma ótima semana. Muito obrigada a você que chegou até aqui, né, como eu digo, né, com tanta oferta, e você ainda teve o carinho, a paciência de me ouvir. E vou te pedir também, assine o canal, curtam a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe neste exato momento tem alguém precisando de ouvir essa palavra. Então, em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor Deus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está me ouvindo aqui agora, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre eles a tua sabedoria, Pai, e para que eles recebam essa sabedoria, que eles possam ser atraídos por Jesus, que eles possam buscar e querer conhecer a Jesus, e através desse conhecimento, desse querer conhecer a Jesus, que eles, né, se tornem novas criaturas, porque com o coração se crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Com a boca, né, confessa Jesus é o Senhor, e o Espírito Santo vem fazer morada. E esse Espírito Santo dará sabedoria. E cada um aqui alcançará a sabedoria que vem do alto, a partir da busca do conhecimento do Senhor e aplicando o princípio que é o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, em nome de Jesus,
que todos vocês recebam da porção do Senhor, recebam da sabedoria do Senhor. Em nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana e muito obrigada.